Olá, quarto ano! Que bom estarmos aqui em mais um encontro. Que coisa maravilhosa! Bom, para relembrar, na aula anterior nós concluímos o módulo 1. Hoje iniciaremos o módulo 2, no capítulo 4, que vem na página 232 com o título O Brasil no Mundo. Vamos conhecer um pouco mais desse mundo. Vamos observar então, para começar, essa imagem que vai estar aqui no vídeo sobre o planisfério. Vamos lá? Observem. Esse planisfério tem os maiores países do mundo. E aí, observando, nós podemos destacar, por exemplo, uma das maneiras de conhecer mais sobre um país é comparando-o com os demais países do mundo. Observando o mapa que tem agora no vídeo, quais comparações podemos fazer entre os países destacados? Você imagina? Eu acredito que seja o tamanho entre eles, que é bem diferente, e também as linhas que definem os limites, as fronteiras entre os países. A gente pensa também, você consegue identificar o que os países destacados no mapa têm em comum? Imaginem. O que eles têm em comum, gente, é a diferença em tamanhos. Alguns têm grande extensão territorial. Falando em territorial, o que seria um território? Na geografia, chamamos de território uma porção da superfície terrestre sobre a qual uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou até mesmo um governo, exerce controle sobre o território. Por exemplo, aqui no Brasil, quem controla é o governo federal. Dando continuidade ainda à nossa observação, entre os países que estão aí, quais são banhados tanto pelo Oceano Pacífico como pelo Oceano Atlântico? São dois países. Os dois são Canadá e Estados Unidos. Observem. Outra coisa que eu queria que vocês observassem era com relação ao território, ao tamanho. Quem é maior e quem é menor? A Rússia ou o Brasil? Notem que a Rússia está de amarelo e o Brasil está de verde. Interessante, não essa pergunta? Pois é. Gente, o nosso Brasil tem aproximadamente 8.514.876 quilômetros quadrados. Já a Rússia tem mais de 17 milhões. Exatamente 17.098.240 quilômetros quadrados. Exatamente não, aproximados. E isso, gente, é para destacar exatamente que o nosso país, apesar de ser menor do que a Rússia, mas ele é um dos países que estão destacados como os maiores do mundo. Aí eu gostaria agora que a gente fosse para a página 234. Ela traz o tema A Divisão do Mundo em Continentes. Além de considerar as características físicas dos territórios, a divisão dos continentes foi criada com base nas diferenças políticas e culturais de diversas partes do mundo. Esta é a imagem do planisfério dos continentes. São 6 continentes: América, Ásia, África, Antártica, Oceania
Europa. Esses são os 6 continentes e a gente pode identificar aqui nessa imagem. Então, você vai fazer as páginas observando a imagem, observando o que traz de informações, de curiosidades. Você vai fazer a página 235, o exercício da página 235. Eu queria destacar que a 235 é hora da leitura. Vem aí encaixando com língua portuguesa a geografia. E traz também uma tirinha. Vocês vão fazer facilmente essa atividade, até porque tirinha é exatamente o mesmo tema da aula de português, da aula anterior. Para dar continuidade à nossa aula, você vai ver também como foi a dispersão dos seres humanos nos continentes, e relembrando sobre aquele assunto que a gente estudou em história, sobre os primeiros grupos humanos que surgiram. Nós já aprendemos que os primeiros grupos humanos surgiram no continente africano e os seus descendentes foram espalhados em outras terras, como Ásia, América, Oceania, Europa. E aí, lendo esse texto também, você vai se deparar com algumas coisas que a gente já estudou em história, inclusive sobre a dispersão desses povos a partir do continente africano em direção a essas outras terras, de que forma eles iam. Tem até aqui atrás um outro mapa, porque vem trazendo exatamente que territórios eles passaram, né? E como eles fizeram essas viagens que a gente sabe que são as navegações. Então, uma disciplina vai sendo ligada à outra. História, geografia, matemática, língua portuguesa, todos juntos. E aí a gente tem uma aprendizagem bem completa. Para essa semana, você vai fazer o início do capítulo, lá na primeira página que eu falei, do capítulo 4, 232, começando pela observação do planisfério, e você vai finalizar na página 237, entre leituras, curiosidades, textos que encaixam exatamente em outros assuntos que a gente também está estudando em história, matemática. Tá? Então, meus queridos alunos, a nossa aula de geografia finaliza aqui, mas o seu estudo não finaliza não, ele vai começar. Não esqueça, leia bastante, veja os textos, as curiosidades, aperfeiçoe muito mais o que foi dito aqui nesse texto. Faça sua atividade com as respostas no seu caderno, não esqueça. Tenha uma ótima semana de estudos. Faça seu horário. E se você tiver alguma dúvida em alguma questão ou em algum texto, anote aí no seu caderno para que futuramente eu possa tirar essa dúvida e que a gente possa estar juntos mais uma vez na próxima semana, se Deus quiser. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Até mais!